Você que pode e tem a sua Bíblia aí, abra em Romanos capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos. Aleluia. O verso de número 8. A seguir diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua presença entre nós, pela tua bondade conosco. Senhor, te damos honra pelo privilégio de podermos estar aqui hoje, mais uma vez reunidos nesse grupo tão grande de irmãos, que tem um único propósito: ouvir mais de ti, saber quem o Senhor é, podermos, Senhor, caminhar nesta terra com propósito, sabendo para que estamos, em obediência, Senhor, à tua palavra. E tudo isso só é possível quando o Senhor se revela a nós. Quando não há revelação, nós nos desviamos. Quando nós não sabemos, Senhor, qual é a tua vontade, nós erramos, nós pecamos, mas nós cremos que o Senhor hoje vai nos revelar uma boa medida de graça, de sabedoria, uma porção da tua palavra para que nós possamos vencer, avançar e glorificar o teu nome nessa terra. Por isso eu te peço, Senhor, que não haja distração no nosso meio, que cada coração esteja totalmente aberto, preparado, e que esta palavra encontre um lugar de honra dentro desse coração, que ela germine, cresça, floresça e frutifique para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer o Rodrigo, que hoje está aqui acompanhando. E essa turma do Allen, a velha guarda toda voltando, eu fico feliz. Aleluia. Graças a Deus. Gente, ontem eu estava ministrando a palavra num congresso de missões. E eu fui chamado para ministrar, e o tema do congresso era justamente esse texto que Paulo escreve, com a ênfase no título: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ter ido pregar naquela igreja, naquele ministério que está começando, um ministério de 1 ano apenas, me fez entender como o Senhor ele é multiforme, como o Senhor trabalha em cada lugar de uma maneira para que aquele lugar seja alcançado, mas na multiforme graça do Senhor, o propósito do Senhor para lá, para cá e para aonde estiver a sua igreja é o mesmo. Seja uma igreja tradicional, seja uma igreja contemporânea, seja uma comunidade, seja uma mega ou uma pequena igreja, o Senhor ele tem uma mensagem para o seu povo, e essa mensagem é a mensagem que cada um de nós deve pregar. E cada um de nós tem uma chamada, uma vocação. Somos por vocação missionários.
Todos nós somos chamados para fazer missão. Interessante é que a palavra missionário no Velho Testamento é derek, ou derek, no hebraico, que ela tem uma conotação de seguir um caminho, andar num caminho destinado por alguém, a serviço de alguém. Como alguém que vai, de repente um pai que diz assim para o filho: filho, vai lá pegar água para o pai, vai por aqui. E aí ele sai naquela direção destinado, ele sabe aonde ele tem que chegar, porque o pai lhe apontou a direção. Quando a palavra missão, você lê a palavra missão no Velho Testamento, ela está falando disso. Quando você lê no Novo Testamento, a palavra utilizada é muito conhecida por toda a igreja. A palavra missão no Novo Testamento significa diaconia. Você sabe o que é diaconia? Você já ouviu a palavra diácono? As igrejas têm diáconos. Paulo falou muito sobre diáconos, dizendo que os diáconos devem ser homens e mulheres experimentados, que manifestem o caráter de Cristo, que sejam pessoas que aquilo que eles se propõem a fazer, eles vivam na sua própria casa. Diaconia, aqui na igreja nós usamos o termo cooperadores, que é a mesma coisa. Paulo também usa o termo cooperadores, então nós chamamos os diáconos da casa de cooperadores. Quem aqui faz parte do grupo de cooperadores da igreja? Eu sempre falo para aqueles que estão no grupo de cooperadores, que eles são aquilo que da igreja pode ser conhecido. Eles são os primeiros a manifestar o caráter da igreja, a visão da igreja, o propósito que a igreja tem. Se você entrar lá na página da igreja, no Facebook, você vai ver os comentários daqueles que nos visitam. Na grande maioria das vezes o comentário é: eu fui muito bem recebido, eu senti amor, eu percebi que a igreja se preocupa, eu percebi que a igreja abraça, que as pessoas olham no olho, que as pessoas estão felizes por receber. As pessoas que nos visitam, a grande maioria delas que lá comentam, elas saem com essa opinião. Por quê? Por causa dos cooperadores. A grande maioria das pessoas que visitam, eu, por exemplo, não consigo chegar nelas, não consigo falar com elas. Isso é resultado daquele que está lá na porta. Isso é resultado daquele que está ajudando de alguma forma. Isso é resultado daquele que está lá no estacionamento. E quando eu tenho reunião com os cooperadores, eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quando a gente não está num dia bom, quando a gente está num dia meio chateado, e isso é comum, isso é natural, mas nesse dia, mesmo assim, nós estamos a serviço de um propósito, e nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente não manobrar um carro lá no estacionamento, a maneira como eu falo, se eu for ríspido, se eu não tiver sensibilidade, isso vai determinar se o coração daquela pessoa que está estacionando, isso ela não foi embora, mas vai determinar se o coração chega aberto ou fechado. E se o coração chega fechado, o louvor vai ter dificuldade, a palavra vai ter dificuldade, porque o grupo de cooperadores da igreja, de diáconos da igreja, respondem pelo propósito de Deus para esse lugar, são o cartão de visitas. Agora o interessante é que no macro, na realidade, todo aquele que pertence ao Senhor é um diácono de Cristo na terra. A proporção muda, mas o propósito é o mesmo. Tudo aquilo que de Deus pode ser conhecido se manifesta através dos missionários, diáconos do Senhor Jesus, que caminham no dia a dia pela terra, onde nós estivermos. Para onde nós vamos? Isso é missão.
Nós confundimos missão apenas com ir a outras nações, ir a lugares ermos, ir a periferias, ir a pessoas que não têm condições de ouvir o Evangelho ou passam dificuldades, e nós, com a palavra do Senhor, aliada às obras que acompanham a palavra, nós levamos, estamos numa missão. Isto é missão, não se anula isso, mas não é só isso. Existe missão urbana, existe missão familiar, existe missão profissional, existe missão fraterna, porque eu e você não temos férias, estamos no Senhor, somos missionários nessa terra, e tudo aquilo que de Deus pode ser conhecido é manifesto, tem que se manifestar, tem que ser proclamado. As pessoas conhecem a Deus conhecendo a igreja, e não é vindo num domingo, é sendo visitado, porque Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Não foram vocês que vieram a mim, fui eu que fui a vocês. Esse é o meu espírito, e agora eu vou manifestar, eu vou colocar a minha igreja sobre a terra, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ela terá as chaves, tudo aquilo que ela ligar será ligado, tudo aquilo que ela desligar será desligado. A igreja está recebendo a minha autoridade, vocês receberão poder quando o Espírito de Deus vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, eu estou dando a vocês um direito legal de representação. Vocês não vão no nome de vocês, vocês vão no meu nome, me representando, e quem precisar saber quem eu sou, vai olhar para vocês, e em vocês vai me ver. Diáconos, missionários, é por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores. Paulo não estava sendo arrogante, nem prepotente e presunçoso, nada disso. Paulo só havia entendido qual era o seu propósito na terra: não viver mais ele, mas deixar Cristo viver nele. Você entende a nossa responsabilidade? Igreja, chamados para fora, eu sempre digo isso: aqui é lugar de se encher, para lá fora transbordar. Aqui é o lugar onde o Senhor enche o tanque. Você, como igreja, também tem as suas demandas, você também tem as suas aflições, você também tem os seus dias maus, você também precisa se fortalecer, e aí na congregação você se fortalece, você recebe do Senhor toda a força que você precisa, e um encargo para durante a semana manifestar aquilo que dele pode ser conhecido. Essa é a responsabilidade da igreja. Isso é ser missionário, um diácono do Senhor na terra. E aí Paulo explica dizendo que o missionário ele tem uma missão, obviamente. Qual é a missão? Proclamar. E ele diz que a palavra está perto, que a palavra está no coração, está na boca e no coração. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós estamos vivendo a geração mais informada de todas da terra. Nenhuma outra geração, nenhum outro povo em toda a história da humanidade recebeu tanta informação, está recebendo tanta informação quanto nós hoje. Isso não é sem propósito. Foi Daniel quem profetizou, se eu não estou equivocado, foi Daniel que profetizou que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. Só que a ciência vai se multiplicar para um propósito: para que a palavra de Deus esteja mais próxima. Quanto mais perto nós estivermos da volta do Senhor Jesus, mais próximos nós estaremos da palavra, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, e o arrependimento se chega mediante a audiência da palavra.
que você acha que tem esse bombardeio de redes sociais, esse bombardeio de informação, essa conexão, nós estamos literalmente enredados na rede, onde o mundo está na palma da nossa mão, apenas uma frase sua pode viralizar e ir para o mundo inteiro, gente que você nunca viu, nunca verá, mas ouvirá da palavra que procede da tua boca, que sai de dentro do teu coração. E do que nós estamos nos enchendo nos dias de hoje? Hoje nós temos acesso à palavra de uma maneira muito simples. Hoje tem os cultos tradicionais, você acessa um YouTube, você vê lá alguém que manda no WhatsApp. Eu mesmo tenho grupos de WhatsApp com listas de transmissões com mais de 1000 pessoas. Posto uma frase e vai para mais de 1000 pessoas. As redes sociais, milhares de pessoas. Uma palavra. Você tem esse poder. Por isso se encha da palavra de Deus. Às vezes nós usamos o veículo que o Senhor nos deu para a glória do nome dEle, para fazer alguma coisa que depois nós mesmos nos sentimos ruins. Você já percebeu isso? Quando a gente usa fora de propósito aquilo que o Senhor nos dá, a gente até descarrega, mas daqui a pouco diz: para que eu fui fazer esse negócio? Porque nós somos chamados para sermos diáconos, representantes, a serviço de um rei, utilizando tudo que o Senhor tem nos dado. A Bíblia diz: quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Agora o interessante é que isso é natural. Ajuda aqui, por favor. Isso é natural para todo aquele que conhece a palavra. A gente vem aqui, a gente diz: olha, você conhece a palavra, você ouve a palavra, você aqui, mesmo que você não tenha outros contatos com a palavra, é muito natural você sair de um culto, mesmo que você tenha chegado fragilizado, você sai fortalecido, porque a palavra tem esse poder. A palavra é pão, ela nutre a nossa vida. Agora o mundo lá fora não sabe, o mundo lá fora não conhece a palavra, o mundo lá fora não tem esperança, não sabe o que fazer, anda em trevas, diz a palavra do Senhor. Só que quando o Senhor está dizendo que a palavra está perto, a palavra está para o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. A palavra está para todo aquele que caminha nesse mundo. O Senhor veio para todos. E tem gente dando tiro na cabeça, tem gente no fundo de uma cama, tem gente que não sabe o que vai fazer amanhã. Você conhece alguém que está se perdendo? Com toda sinceridade, levanta a mão assim. Você conhece alguém que está se perdendo? Você conhece alguém que precisa? Você sabia que a palavra está muito perto dessa pessoa? Você? A palavra está perto. Você é a palavra de Deus. Você é aquilo que transforma a letra em vida. Você é aquele que, uma vez que está dentro de você, é só letra, mas quando sai de você, torna-se um rio de água viva que flui a jorrar para a vida eterna. A palavra está perto. A palavra está muito perto. A palavra está no coração. A palavra está na boca. A palavra vem na ponta da língua e a gente engole. O Senhor está dizendo para você: não te cale, eu sou com você. Não tenha medo, porque eu te darei palavra e sabedoria, a qual nenhum dos teus adversários será capaz de contradizer ou resistir. Abra a tua boca. No Salmo 81, a família de Asaf reconheceu, o Senhor falou através dela para nós: eu sou o Senhor que te tirou do cativeiro e que te sustenta. Abra a tua boca e eu te alimentarei. Abra a tua boca e eu te encherei. Abra a tua boca e eu te farei lembrar de tudo que foi dito. Abra a tua boca e cativos serão libertos.
Abra a tua boca e enfermos serão curados. Abra a tua boca não no teu nome, mas no nome de Jesus, e coisas poderosas acontecerão. Abra a tua boca e o ambiente de trevas se torna num ambiente de luz. Abra a tua boca, porque a palavra está dentro de você. Você é minha igreja, eu plantei em você. Paulo diz, isto é, a palavra da fé que proclamamos. A palavra tem poder quando ela é a palavra da fé. A fé que carregamos. E aí Paulo vai dar aqui a mensagem que muda a história da humanidade. A mensagem que muda a vida de todo aquele que ouvir e crer. A mensagem que você recebeu, a mensagem que você carrega, a maior mensagem de toda a história, a mensagem mais poderosa do mundo é esta: a fé que proclamamos, isto é, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É isso que o mundo precisa saber. Esta é a mensagem mais poderosa do mundo. É isso que aqueles que estão se perdendo, e você sabe e eu sei, precisam ouvir de nós. Às vezes nós chegamos, queremos dar uma rodeada, queremos ajudar de alguma forma, queremos dar parecermos intelectuais, e a palavra é simples. Está se perdendo? Jesus é Senhor. Está se perdendo? Existe um Senhor que te encaminha, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Está se perdendo, está aprisionado, existe um Senhor que disse, se eu te libertar verdadeiramente, você será livre. Está se sentindo excluído, abandonado, desprezado, existe um Senhor que está vivo porque ressuscitou, que disse, se você vier a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Está cansado, está pensando em desistir, está pensando em tirar a própria vida, existe um Senhor que disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e você encontrará descanso para a tua alma. Esse Senhor está vivo, esse Senhor ressuscitou, esse Senhor é primogênito dentre os mortos. Você crê nisso? Porque essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé não está fundamentada naquilo que Ele pode fazer por nós, mas naquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. Está sem paz, existe um Senhor que é príncipe da paz. Está com medo do amanhã, está com medo da morte, existe um Senhor que é Pai da eternidade, que declarou, aquele que estando em mim não morre, ainda que morra viverá. Talvez um dia você vai chegar num leito de morte, alguém que já viveu tudo que tinha para viver, não sairá daquele lugar, mas vai partir, mas não vai partir perdido. Você pode dizer, o Senhor te salva hoje, ainda hoje você estará com Ele no paraíso. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Nós não precisamos inventar a roda já foi criada. Nós não precisamos e não podemos desviar, é porque nós estamos desviando ontem. O Senhor me fez me reacender naquilo que Ele já me falou há 7 anos atrás. Eu tenho pregado diligentemente, mas às vezes até eu mesmo sou tentado. Senhor, me dá uma palavra diferente. Meu Deus, eu já falei semana passada, Tu és Senhor, toda a igreja já sabe, Senhor. Me dá outra coisa, não tem nada aqui que não foi dito ainda. E aí ontem o Senhor me fez lembrar, dizer as mesmas coisas não é cansativo, e para a minha igreja é segurança. Todo dia eu preciso lembrar que eu sou que a igreja precisa lembrar que eu sou o Senhor. Todo dia, em todo tempo, ainda que você saiba, tem dia que você chega e, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Se você se lembrar que Ele é Senhor, você vai ter a certeza que nele você está seguro. Se Ele é Senhor, Ele é responsável. Se Ele é Senhor, Ele chamou para Ele a responsabilidade. Se Ele é Senhor, foi Ele que me colocou nessa, é Ele que vai me tirar dessa.
Se Ele é Senhor, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Ele é meu Senhor. Se eu entreguei a minha vida a Ele, a minha vida já não pertence mais a mim mesmo, então Ele sabe qual é o melhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que os discípulos, quando foram perseguidos, saíram pela terra proclamando que Jesus é Senhor. Quando Paulo saía para pregar, Paulo pregava numa cidade, o povo se reunia e Paulo dizia: Jesus é Senhor. No outro final de semana, mais gente se reunia: Jesus é o Senhor. Era apedrejado porque despertava inveja, porque uma vez que você declara que Jesus é Senhor, você encontra um adversário que quer paralisar, porque ele sabe que se essa palavra entrar no coração de quem quer que seja e ele crê, ele vai ser salvo. Paulo era apedrejado, mas não dizia: meu Deus, o Senhor, Jesus é Senhor dos outros e eu estou aqui tomando pedrada. Não, ele se lembrava do que o Senhor disse: quando não for bem recebido numa cidade, sacuda a poeira do teu pé contra aquela cidade e vai para outro lugar, e continua proclamando. E ele entrava na outra cidade e falava de novo: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, e ele passou toda a sua vida declarando isso, e vidas foram sendo libertas, transformadas, saradas, alcançadas, porque Ele é Senhor que cura, Ele é Senhor que sara, Ele é Senhor que liberta, Ele é Senhor que transforma, Ele é Senhor que abre porta, Ele é Senhor. Tudo está relacionado a isso. A vida de alguém vai mudar quando entender isso. Pedro, quando Atos 2 se manifestou o Espírito de Deus em Atos 2, Pedro se levanta com os 11, e ele começa a pregar, e ele faz uma introdução da mensagem, para explicar àqueles que estavam ouvindo falar das grandezas de Deus na sua própria língua, o que é que estava acontecendo, porque o propósito de Deus tinha se cumprido. Então ele começou a explicar sobre Jesus, Jesus pelos profetas, Jesus caminhando, Jesus sendo crucificado, Jesus ressuscitando. Ele fez toda uma introdução para dizer uma coisa: que Israel fique certo disso, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor de todos. Que o Brasil saiba disso, que o mundo saiba disso. Esse Jesus que nós pregamos, que foi crucificado, ressuscitou, e Deus o fez Senhor de todos. A Bíblia diz que quando eles ouviram que Jesus era o Senhor, eles se encheram de aflição e disseram: o que a gente precisa fazer para ser salvo? E aí Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, para o perdão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Você percebe que tudo na vida de alguém passa a acontecer depois que ele reconhece que Jesus é o Senhor? Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você entender quem é Jesus hoje, se você reconhecer quem é Jesus hoje, se você confessar com a sua boca quem é Jesus hoje, a palavra do Senhor está te garantindo que o Espírito de Deus passa a habitar em você. E o Espírito de Deus é o que te dá força, o Espírito de Deus é quem intercede por você, o Espírito de Deus é quem te aconselha, o Espírito de Deus é quem semeia o fruto dele em você, o Espírito de Deus começa a agir através de você. Os Atos dos Apóstolos, foi dado esse nome, mas nunca foi Atos dos Apóstolos, era Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Tudo que eu e você podemos fazer, vamos realizar, todas as promessas, todo o direcionamento, o caminho, Ele vos fará lembrar do que foi dito, Ele os guiará a toda a verdade, Ele vos ensinará, Ele estará com vocês. Ele é o Espírito Santo do nosso Deus poderoso, que vem mediante o confessar: Jesus é o Senhor. Dia 31 agora nós teremos um batismo na igreja. Será o nosso último batismo antes de entrarmos aí nesse período de inverno. É uma oportunidade que você terá, se você crê que Jesus é o Senhor, e você ainda não se batizou, você pode. Porque para se batizar no Senhor, decidir viver para Ele, isso não é uma mera formalidade da igreja, isso não é para você se tornar membro da instituição, isto é você assumir a sua identidade
Jesus disse: aquele que crer e for batizado, será salvo. No dia 31 de maio, agora nós sairemos às 9:30 da manhã, para esse momento poderoso, de transformação. Muitos são os milagres que nós estamos vendo acontecer na vida daqueles que decidiram por Cristo e não voltarão mais atrás, porque uma vez nele, quem será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo, reconhecendo que Jesus é Senhor. E Paulo vai dizer assim: aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Aquele que toma essa decisão, jamais, fala para o teu irmão, jamais, você vai se decepcionar, você será envergonhado, jamais. Eu gosto de Davi, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Algumas versões diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que mais é esse? Aquilo que você não pode, aquilo que você não alcança, aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, aquilo que te provoca medos, as tuas limitações, o mais ele fará. Mas ele diz: entrega o teu caminho, a tua vida, a tua história ao Senhor. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Para aquele que entrega o caminho dele ao Senhor, é justificado e é inocentado. O próprio Paulo no Romanos 10 vai dizer: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Sabe o que acontece quando você entrega o teu caminho ao Senhor? Todas as acusações, todas as maldições, todas as hereditariedades que você carrega, quem sabe, de palavras malditas, de espíritos que vêm acompanhando a tua família de geração em geração, tudo aquilo que de mal tem te acontecido, tudo aquilo que você pensa ou ouviu, toda a culpa que você carrega por males que você mesmo produziu, uma vez que você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele lança no mar do esquecimento tudo isso, e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Você é inocentado e justificado pelo sangue dEle derramado na cruz do Calvário. Confia. Davi descreve o Salmo 32 dizendo: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege aquele que nele confia. Muitas são as dores daqueles que vivem na impiedade, que não querem o amor do Senhor. Dores porque é a própria insensatez que lhe provoca a ruína. Não é Deus que anda atrás tentando prejudicar a vida daquele que não lhe quer. É que andar sem o Senhor é andar para um caminho de autodestruição, é um caminho doloroso, é um caminho de morte, de destruição. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege, cerca aquele que nele confia. O Senhor vai proteger a tua vida, o Senhor vai proteger a tua casa, o Senhor vai proteger os teus planos. O Senhor protege aquele que nele confia. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor. Coloca hoje a tua vida na direção do Senhor, porque Ele é Deus e Senhor. Paulo vai dizer: Ele é Deus e Senhor de todos, judeus e gentios, brasileiros e argentinos, corintianos e flamenguistas, até de palmeirense Ele é Deus. Ele é Deus de todos, de São Paulino com certeza. Ui, a bênção, tal como é o sacerdote são as ovelhas, né? Já tem um alegre lá atrás, tricolor, eita. Vamos voltar para não estragar a mensagem, volta para cá. Ele é Deus
de todos. E o texto vai dizer que Ele abençoa ricamente todos aqueles que o invocam. Então a bênção não é só para o outro, é para você também. Ele não é Deus só do outro, Ele é Deus seu também. Ele não faz apenas na vida do outro. Não se deixe enganar achando que Deus só faz na vida do outro. Ah, glória a Deus, o testemunho maravilhoso, mas e eu? Você também será ricamente abençoado quando você invocar o Senhor que é teu Deus, Jesus Cristo. Ele abençoa ricamente, como está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo começa a fazer umas perguntas. Ele diz: como invocarão aquele que não creram? Você sabe que essa é uma estratégia diabólica para atrapalhar todo o propósito de Deus na sua vida? Qual é a estratégia de Satanás para tentar destruir o propósito de Deus na sua vida? Colocar dúvida naquilo que você crê. Ele não mudou desde o Éden. Gênesis capítulo 3, ele chega para Eva e diz assim: foi isso que o Senhor disse? Olha a pergunta dele capciosa, a astúcia da serpente. Foi mesmo isso que o Senhor disse? Que vocês não podem comer nenhuma das árvores do jardim? Aí Eva não vigiou, foi bater um papo. Quando você bate papo com a serpente, ela vai te enrolar. E aí Eva foi bater papo com ela e disse assim: não, o Senhor disse que não podemos comer de todas as árvores, menos da árvore que está no centro do jardim, porque no dia que dela comermos ou tocarmos, certamente seremos destruídos. Deus não disse tocar, Deus disse comer. Olha como o ruído na comunicação. E ele veio para colocar dúvida, e ele respondeu a ela: certamente que não. O Senhor só disse isso porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, e terão conhecimento, seus olhos se abrirão e vocês terão conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás coloca dúvida naquilo que foi estabelecido por Deus, na promessa, no propósito, na chamada, no ministério, quando ele coloca dúvida naquilo que você crê, aquilo que não te edifica e não acrescenta mais, aquilo que não te convém passa a ser atraente. É assim que ele faz. Será mesmo que eu casei com a pessoa certa? Casou, avô, depois de 70 anos de casado? Aí o que acontece? Com dúvida, aquilo que não lhe pertence passa a ser atraente, aquilo que não edifica mais passa a atrair, aquilo que não convém passa a atrair. Será que eu deveria congregar mesmo? Será mesmo que eu deveria estar naquele lugar? Será que eu deveria estar trabalhando? Será que foi Deus mesmo que abriu essa porta? Afinal de contas, são tantas dificuldades, tropeços, coisas que acontecem no meio do caminho, caminho estreito, caminho apertado. Será mesmo que foi Deus? E aí, na dúvida, ele coloca algo que parece muito mais atraente, muito mais fácil, muito mais acessível. E aí aquilo que não te convém passa a te atrair, e uma vez que te atrai, você se desvia do propósito. Ele está tentando colocar dúvida no teu coração? Se lembra de Jesus, não de Eva. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus no deserto, quando Jesus estava debilitado, depois de 40 dias e com fome, diz a Bíblia. Ele chegou: se tu és mesmo filho de Deus, olha a dúvida, transforma essa pedra em pães. Sabe o que Jesus usou? A palavra que estava perto. Ele era a própria palavra. Você tem a palavra, ela está na tua boca, ela está dentro do teu coração. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por 2 vezes ele tentou colocar dúvida mais no Senhor Jesus, e por 2 vezes Jesus usou a palavra, ou seja, não duvidou da promessa. Ele sabia para que ele estava ali, ele sabia qual era o seu propósito, ele cria com todas as suas forças, e uma vez que ele acreditava, o diabo não conseguiu colocar dúvida nele.
E diz a Bíblia que ele se afastou até momento oportuno, porque sempre que ele tiver uma oportunidade de colocar dúvida na tua promessa, ele vai tentar fazer isso. Sabe por quê? Porque se você duvidar, você não invoca. Como invocarão aquele que não creram? Não basta você ser atraído, porque o pecado, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa sobre o pecado. A Bíblia trata de pecados que são relativos a todos, da coletividade, pecado que é pecado para todo mundo, mas existem pecados que para mim são pecados, para você talvez não seja. Talvez alguma coisa que para você seja pecado, para mim não é. O que, por exemplo? Pecado é erro. Tudo aquilo que te desvia do propósito de Deus para a tua vida é pecado. Tudo aquilo que te afasta daquilo que o Senhor te criou para ser, para você não serve, não lhe convém, não lhe edifica. Então se torna pecado, porque pecado é errar, ou seja, você começa a andar numa direção que o Senhor não te criou para andar. Então se alguma coisa está te afastando do propósito do Senhor na tua vida, volte hoje, se alinhe com o propósito do Senhor, e você será bem sucedido em tudo que você realizar. Foi uma promessa que Ele te deu, está duvidando por quê? Porque está demorando muito tempo? Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele simplesmente creu, isso lhe foi imputado como justiça, e ele creu, e confiou, e foi, e levou tempos para isso se concretizar, mas ele manteve o seu coração crendo, e é isso que o Senhor hoje está te chamando para voltar a crer. Creia na promessa, creia na palavra que você recebeu, creia na palavra profética que você recebeu, creia naquilo que eu coloquei dentro do teu coração, porque no tempo apropriado vai germinar, vai crescer, vai frutificar. Eu não sou homem para que minta, te diz o Senhor. Não duvide, creia, porque uma vez que você crê, você invoca. Se você não crer, você não invoca, você não ora mais, você não busca mais, você não se alinha mais, você não tem mais relacionamento com Deus, porque afinal de contas, está duvidando, então não era mesmo, então o Senhor não está comigo, o Senhor não era verdade, e aí começa a se atrair e se contaminar com coisas que não edificam mais, se desviou por causa de uma dúvida que foi plantada no teu coração. Que todo espírito de dúvida caia por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor que te prometeu é fiel para cumprir. Invoque, clama a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece, é o que diz a palavra do Senhor. Vocês virão a mim, me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração da fé, aquele que crê na promessa do Senhor, ora, reivindica, se alinha, busca crescimento, busca tudo que pode fazer, se alinha com o propósito do Senhor. Como invocarão se não crerem? E como crerão naquele que não ouviram falar? Essa é a segunda estratégia dele, te afastar da audiência da palavra. Porque para você não duvidar, você vai ter que estar cheio da palavra. Você consegue entender por que é tão difícil às vezes você vir na igreja? Por que você se propõe a ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia. E aí na hora que você pega a Bíblia para ler, WhatsApp, telefone, Facebook, filho chora, mulher chama, um monte de coisa acontece para você não ler, não buscar, não conhecer. Se afastar da congregação. Você já reparou que quando você está querendo se fortalecer, agora vai, parece que acontece alguma coisa para te afastar? Dúvida e afastamento da audiência da palavra, porque é ouvir a palavra que alimenta a fé, que é o agente catalisador do teu milagre. A fé é o agente que catalisa o teu milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver. Só que até mesmo a fé que eu e você temos é dada pelo Senhor. Você precisa entender isso. É de fé que você está precisando?
invoca que o Senhor vai te dar. Às vezes nós somos hipócritas, você crê? Creio, mas lá não crê, lá no fundo não crê. E o Senhor está dizendo, você está com falta, dificuldade de fé? Peça e vos será dado. Como é que o Senhor vai te dar fé? Te colocando para ouvir palavra. Porque é o princípio que o Senhor estabeleceu para que a fé seja ativada. Consequentemente, que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem mediante a palavra de Cristo. Sabe como é que o Senhor vai te encher de fé? Colocando você para ouvir Jesus todo dia. Ler sobre Jesus todo dia. Saber sobre Jesus todo dia. E aí, meu irmão, Ele vai te ativar a fé. E Jesus garantiu, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já o receberam, e assim vos será feito. Que o Senhor acrescente fé sobre a sua vida. Se é de fé que você está precisando, corre para a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo, nosso Senhor. Como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Dá uma cutucada e diz assim, eu acho que agora vai sobrar para você. Lembra lá do início? A palavra está conosco. Em Efésios 4 tem um texto muito interessante que diz, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Então, alguns, não são todos, mas alguns, o Senhor separa. E se você reparar, apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre, todos eles, cada um numa área diferente, mas com uma mesma função, qual é? Pregar a palavra, ensinar a palavra, com o fim de preparar os santos. Fala para o teu irmão, você é santo. Você não precisa de uma imagem de escultura, você não precisa estar em algum lugar, mas você é santo porque é santificado pelo Senhor, separado para o Senhor, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que o corpo de Cristo cresça. Então existem pessoas aqui dentro, meu irmão, que o Senhor vai separar e designar para pregar. Aqui dentro tem pastores, aqui dentro tem evangelistas, aqui dentro tem profetas do Senhor, aqui dentro tem apóstolos do Senhor, aqui dentro tem mestres do Senhor que pregarão o evangelho, que serão usados para viver uma vida intensa e totalmente integrada na obra do Senhor, indo para onde o Senhor mandar, fazendo o que o Senhor mandar. Então, se você tem dentro do teu coração essa chama, não tenha medo, que aquele que vai te levantar, vai prover tudo o que você necessitar, você será cuidado pelo Senhor. Não te cale. Mas eu quero fazer, mas o que eu vou esperar para fazer isso, para levantar uma forma, um recurso para ir? Não, quem te envia te sustenta. Você mais do que ninguém vai saber e descobrir o que é isso, meu irmão, essa loucura de viver pela fé a cada dia tendo a provisão do Senhor. Mas aquele que chama é aquele que convence. A questão é que muitos aqui dentro têm esse calor no espírito, o Senhor arde dentro dele, uma chama ardendo, mas ele está com medo. O Senhor está te dizendo, você foi chamado para esse propósito, e eu vou te levar a lugares que você nem imagina, porque alguns ele designou, e Paulo está dizendo, como ouvirão se não houver quem pregue? Nós aqui, meu irmão, aqui, nessa igreja, recebemos uma incumbência do Senhor, de pregarmos em 88 praças da cidade simultaneamente. Nós já estamos em 3 meses, e nós vamos chegar às 88 praças todas as quintas-feiras, simultaneamente anunciando que Jesus é Senhor da nossa cidade. Itajaí será um berço de avivamento. No mínimo 2 pessoas. Talvez alguém para pregar, alguém para fazer um louvorzinho.
Então aqui, meu irmão, se o Senhor disse que 88 praças nós iremos, já deve ter por aqui 160 pessoas chamadas para ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não se cale, porque você vai. Como ouvirão se não há quem pregue, se não houver quem pregue? Cutuca mais uma vez aí, é a última cutucada que eu vou pedir, pode ficar tranquilo. E diz assim: se não sobrou até agora é com você. Aí Paulo diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Meu irmão, você tem função no corpo de Cristo, ou você vai, ou você envia alguém para ir. Das duas, uma. Ou você vai para pregar, para tomar pedrada, para correr risco, ou você vai enviar alguém, dizendo assim: vai com Deus, mas toma tudo que você precisa para ir. E é por isso que alguns o Senhor escolhe para ir e pregar, outros o Senhor escolhe para prosperar, para crescer, para se dar bem nessa vida e prosperando, entender que a prosperidade, até a prosperidade tem um propósito: investir no reino de Deus, promover a palavra do Senhor. O que precisa acabar na terra é essa divergência, esse conflito que está havendo entre quem prega e quem envia. E a culpa é mais de quem prega do que quem envia, porque quem prega, muitos estão se desviando do propósito da mensagem. Quem prega, prega para dizer que Jesus é Senhor. Quem prega, prega para dizer que Jesus salva, liberta e voltará. E quem é chamado para pregar, muitas vezes está se desviando da mensagem, tentando afagar, tentando ajudar, tentando falar coisas que o povo quer ouvir, e nós precisamos falar o que o povo precisa ouvir. Nós precisamos exortar, consolar, chamar e ensinar as pessoas na sã doutrina, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mas não, a gente não quer conflito, porque parece que vai entristecer, ou mudamos a nossa mensagem, porque o Senhor nos dá um dom da palavra, e nós vamos chegar diante do Senhor para nos apresentar diante dEle, e dizer tudo aquilo que fizemos com o dom que Ele nos deu, e usamos o dom da palavra não para glorificar o nome do Senhor, não para exaltar o nome do Senhor, mas para de alguma forma exaltar o nosso nome, favorecer em nosso próprio favor. Cuidado com isso, você que é chamado. Nós somos tentados a isso todos os dias. Somos tentados a falar mais de nós do que de Jesus Cristo, quando nós devemos nos lembrar do que João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sou amigo do noivo, e a minha alegria é ver a noiva com o noivo. É para isso que nós fomos chamados, porque quem envia está dizendo: peraí, vou investir nisso? Não. O diabo tem colocado dentro do coração da igreja, através dos meios de comunicação que ele usa para deturpar a palavra do Senhor, que a igreja inteira está desviada. E isso não é uma verdade, não é a maior parte. Deixa eu te fazer uma pergunta: o falso profeta anula o verdadeiro profeta? Anula ou não anula? Você quer saber aonde você deve investir os seus recursos que o Senhor tem te dado, fruto da prosperidade? Investir em projetos, em lugares, em circunstâncias que o nome de Jesus é declarado como Senhor. Seja aqui, seja por onde você passar, aonde você for. Se você ver um lugar que está declarando a palavra que Jesus é Senhor, onde Jesus é o centro de tudo, você semear nesse lugar, você vai colher nesse lugar um bom fruto, e o Senhor vai te abençoar cada vez mais, porque se o Senhor está te prosperando, ou se você tem no teu coração o desejo, tem gente que diz isso: o meu desejo é que o Senhor me abençoe para que eu possa abençoar a obra. Comece a investir, porque a tua semente tem também a ver com a terra. Invista em terra fértil, que anuncia que Jesus é o Senhor. Porque como pregarão se não forem enviados? Alguém precisa enviar, alguém precisa ir. O Senhor está levantando uma igreja que vai, essa igreja vai a nações,
Muitos que estão aqui dentro, você verá no futuro pastoreando outras cidades, indo a outros lugares. A cada semana eu ouço alguém dizendo, precisa vir numa cidade, precisa vir numa outra cidade, precisa acontecer, as coisas precisam acontecer, o Senhor está nos dando tudo o que nós planejamos, toda a visão nós estamos trabalhando. Alguns vão, outros vão enviar. Eu não sei para que o Senhor te chamou, mas eu sei que você tem função dentro da obra do Senhor. Por isso, ouça a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração e faz a tua parte, porque naquele dia você receberá a sua recompensa. Jesus é Senhor e o mundo precisa ouvir que Jesus é o Senhor. E Paulo termina e eu encerro dizendo: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo não está falando de pé físico, Paulo está falando de equilíbrio, Paulo está falando de direcionamento, Paulo está falando de retidão, Paulo está falando de capacidade de se manter em pé, de manter o ambiente seguro. Paulo está falando de pessoas que, usando uma outra linguagem, têm desconfiômetro, simancol, sabem entrar, sabem sair. Paulo está dizendo que assim são aqueles que anunciam boas novas. Em Efésios 6 ele diz o seguinte, que aqueles que usam a armadura do Senhor calçam as sandálias da preparação do Evangelho da paz. O Evangelho do Senhor é o Evangelho de paz. Você carrega dentro de você um espírito de paz. O Espírito Santo é um espírito de paz, de amor, de alegria, de equilíbrio, de domínio próprio, de mansidão. É isso que diz a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? Que o lugar aonde você chega, ele muda. Se nós como igreja estamos entrando em ambientes e ao invés de pacificá-los, eles estão se tornando ainda mais conturbados, nós precisamos de mais evangelho dentro de nós. Se quando nós chegamos nos lugares de discórdia, de confusão, eles inflamam ainda mais, nós estamos precisando de evangelho de paz dentro de nós, o evangelho do Senhor. Porque o que a Bíblia garante é que uma vez que a gente chega, o ambiente de morte se torna em ambiente de luz, de vida, o ambiente de trevas em ambiente de luz, o ambiente de discórdia em ambiente de paz. Aí tem aqueles irmãos que dizem, não, mas é porque o que está em mim é tão forte que quando eu chego o diabo fica endemoniado. É o diabo, ele se revolta porque eu chego. Pode até ser, mas ele tem que se acalmar, porque o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. E aí eu me lembro de Jesus descendo em Gadara. A Bíblia diz que tinha um homem em Gadara, que ninguém podia com ele, que batia em todo mundo que andava no caminho, que vivia nu nos sepulcros, que se cortava, que tentavam aprisioná-lo com correntes e ele estourava. Ele era uma perturbação. A Bíblia diz que ele tinha uma legião, 2.000 porcos foram tomados por aquilo que ele carregava. Só que a Bíblia diz que quando Jesus pisa em Gadara, aquele homem vem na direção dele e se prostra diante dele. E Jesus liberta aquele homem. E a Bíblia diz que os homens daquela cidade se assustaram, porque aquele que era do jeito que era, agora estava vestido, assentado e em pleno juízo. Porque o Espírito de Deus que está em nós foi nos dado para que a gente dê juízo a esse povo. Você é o ajuizado da tua casa. Se não é, será em nome de Jesus, porque o Evangelho vai entrar em você agora. Essa noite foi marcada para o Espírito da paz entrar dentro de você, para que o príncipe da paz seja o teu Senhor. Amanhã, quando houver uma confusão lá no teu trabalho, você será o pacificador. Amanhã, quando houver uma divergência na família, você vai chegar e o ambiente vai mudar. A paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração e a tua mente, será transbordante sobre o mundo. O mundo precisa de paz e você carrega essa paz. Você tem as boas novas. As pessoas estão perdidas, mas você sabe qual é a boa notícia que salva aquele que está perdido. Assim seremos nós em nome de Jesus. Você crê? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então.